Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 1, versículos 16, 18, versículos 21 a 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando José acordou, fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, amados e amadas de Deus que nos acompanham pelas redes sociais deste santuário. Celebrar a festa de São José. Por que a festa não é amanhã, padre? Sempre a igreja celebra no dia 19, porque amanhã é domingo. E o domingo tem primazia, porque é o dia do Senhor. Há um calendário litúrgico da igreja que ninguém pode alterar. O que nós celebramos aqui é o que a igreja celebra no mundo inteiro. A unidade, como isso é belo. O mesmo culto, a mesma fé, a mesma doutrina, os mesmos ritos, a mesma liturgia. Então, neste dia, em plena quaresma, quero convidar vocês que nos acompanham e vocês que estão aqui, para pensarmos um pouco sobre essa pessoa extraordinária. Esse homem que Deus escolheu para cuidar, proteger o seu próprio filho humanado, Jesus Cristo. Eu fico a pensar, contemplando José, esposo da Virgem Maria, os desígnios de Deus, como Deus age, como é poderosa a sua ação no tempo, na história. Ele escolheu Maria e a fez imaculada para reparar a mácula da nossa primeira mãe, Eva. Mas aquela jovem de Nazaré, a quem Deus cumulou de todas as graças celestiais, e ela está apenas abaixo de Deus, está acima dos anjos, como rainha dos querubins, dos serafins, da corte celeste. Maria amava José. É bonito demais perceber que Deus escolhe uma família para se fazer presente na história humana. Guarde bem isso. Ele não poderia ter vindo numa nuvem? Poderia. Mas ele quis nascer no seio de uma família. Pensem nisso. Porque
Desde o primeiro momento da criação, Deus santificou a união do homem e da mulher. E naquela bênção prefigurativa dada a Adão e a Eva, nós encontramos os fundamentos da família. E família é coisa de Deus, e ninguém jamais poderá destruí-la. Podem pensar diferente, podem ensinar o que vocês quiserem, mas Deus é Deus, e nos fará sempre compreender que família é coisa sagrada, é templo e morada dele, e sem família não existe igreja, nem existirá sociedade organizada. Pelo contrário, sem família, e é o que nós estamos vendo, o mundo vai tendendo para uma desestruturação, para uma imoralidade, para uma autodestruição. Não percebe isso? Mas eu quero lhes falar mesmo, é que o Pai Eterno, quando fez Maria Imaculada, ele já pensava em José. Porque Deus é onisciente, tudo sabe, antes que as coisas aconteçam. É Espírito onisciente, onipresente, onipotente. Pai, Criador de todas as coisas. Eu imagino o Pai Eterno escolhendo José para cuidar, proteger o seu filho. Ele, o Pai, humanado, feito homem, quis confiar a alguém. E aí você já pode entender como José é grande, né? Na dimensão da graça. Estão entendendo? E por isso nós dizemos, como fez o Padre Antônio no começo da missa, São José, valei-nos. Mas José é modelo de perfeita obediência a Deus. O Evangelho de hoje o chama de homem justo, temente a Deus. José passa por duras provações, como todos nós temos de passar, porque não existe fé sem cruz, sem provação. Como o ouro e a prata são provados no fogo, derretidos, diz a Sagrada Escritura, os homens e as mulheres de fé são provados no sofrimento. Eu quero falar do sofrimento de José, do ponto de vista humano, até do ponto de vista psicológico, se vocês assim o permitem. José amava muito Maria. Seguiam e observavam. Seguiam a lei judaica. E por essa lei, a mulher prometida em casamento já tinha de cumprir a fidelidade para com o seu futuro esposo, de forma irrestrita, rigorosamente. Aí acontece, por vontade de Deus, que Maria fica grávida por obra do Espírito Santo. O mais importante acontecimento da história humana. Mais importante, vejam, do que a própria criação do universo.
Pois se Deus fez todas as coisas no seu poder, as galáxias, os mundos visíveis e invisíveis, tudo estava incompleto. Porque é na encarnação dele que toda a natureza, todo o universo, toda a humanidade encontram o sentido de existir. Deus, no seu poder, vem até nós. Mas agora, Maria está grávida. Imagine o sofrimento de José. Vamos meditar? Do ponto de vista humano, não podia se passar na cabeça dele que sua amada Maria lhe tivesse traído, mas ela estava grávida. E como Maria poderia também explicar e José entender do ponto de vista humano? Olha, José, apareceu um anjo e um raio de luz, e ele disse que Deus me escolheu para ser a mãe do Messias. Eu estou grávida por obra do Espírito Santo. Era muito difícil explicar, entender como difíceis são as coisas de Deus para quem não tem fé. Brota aí no coração de José a fé. José tinha duas alternativas. Ele era obrigado pela Torá, pela lei judaica, denunciar Maria, e ela seria apedrejada em praça pública. José sofreu muito. Imagine as noites que José ficou sem dormir. A gente às vezes perde de vista o humanismo, né? A natureza, a realidade da gente, né? Porque é aí que Deus age. Por isso, Paulo diz, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. José então resolveu ir embora, desaparecer do mapa. Deve ter sido muito sofrimento. Mas agora brota algo que encanta a nossa alma, que faz a igreja dizer: salve, salve, ó José, descendente de Davi. Viram a primeira leitura? Servo prudente e fiel, a quem Deus confiou a proteção de seu filho, a quem Deus confiou as primícias da igreja, que nasce do mistério da encarnação. E é José quem vai cuidar, ser protetor e guardião de todas essas coisas santas e santíssimas. Quando José assim pensava, nos seus limites, sim, Deus vem em auxílio. José, eu te chamei, eu te escolhi para cuidar de meu filho. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Não tenhas medo de dizer para o povo, porque ela está grávida, José, por obra do meu espírito. E aquele que dela nascer, não será o filho de homem, será o filho do Altíssimo. Tu cuidarás dele. O Evangelho diz, tu darás nome a ele. Olha bem, quem vai dar o nome ao Filho de Deus é José. Tu o chamarás de Jesus. Tu o chamarás de Jesus. Tu foste escolhido, José. Aí, gente, vê a grandeza da obediência do homem, que emerge das dúvidas, e elas desaparecem, iluminadas pela fé. Como as nossas dúvidas sempre desaparecerão, quando a gente permitir que a fé ilumine a nossa razão, o nosso pensamento. Está dando para entender? José se levanta, José sai do sono da dúvida e vai
tomar Maria como esposa, vai protegê-la. Contemplemos nessa noite José e Maria, ó Sagrada Família de Nazaré, como é belo. As vezes que eu estive em Nazaré, por 3 vezes eu tive a felicidade de celebrar nas ruínas, sobre as ruínas da casa de Nazaré. E na capela, construída sobre os alicerces da carpintaria de José. Ali está a família. Ali está Deus no meio do seu povo. Ali está Deus presente na humanidade. Presta atenção, minha filha. Pregação é para a gente ter oportunidade de conhecer a doutrina. Oh, que mistério tão grande e tão belo. Comove, né? Encanta a nossa alma. Olhar para a casa de Nazaré significa apaixonar-se pela igreja. Igreja família. Igreja povo de Deus. Mas não fica aí. Vamos continuar nossa reflexão sobre José na Bíblia. Na Bíblia. César Augusto decreta que todo mundo seja recenseado. E o pobre José, sim, era um carpinteiro, porque era descendente de Davi. E a Davi foi dito: depois de ti eu darei o reino a alguém que te substituirá. E esse reino não terá fim. José parte lá da Galileia, atravessa o deserto com Maria, com absoluta certeza, num jumentinho, porque os ricos iam de carruagens. Faz uma longa viagem. E quando chega em Belém, a sua cidade, a cidade de Davi, completaram-se os dias para o parto. E cadê o lugar para o menino nascer? É lindo ver José batendo a porta nas hospedarias de Belém. Você já pensou nisso? Por favor, arranje-me um lugar para mim e para minha esposa, que está para dar à luz. Não há lugar para vocês. Não há lugar para vocês. Por que não havia lugar? Eram pessoas tão simples. Eu acho que até desconfiavam. Será que eles vão poder pagar? Nesse jumentinho. E Maria, grávida, imagina, montada naquele jumento, carregando dentro de si o dono do mundo, o Criador do universo, o Deus Salvador. Ó Mãe admirável, roga por nós. Não encontrando lugar, José vai para os arredores de Belém. E lá naquela gruta, nós encontramos José como? É bonita essa imagem. Ajoelhado, contemplando Deus feito homem, Deus menino, José e Maria. Acolhe os reis magos, ouve o canto dos anjos. Os pastores vêm e dizem coisas maravilhosas sobre o menino. José, adorador de Deus. Guarde isso. José, modelo de santidade. Depois, quando o menino nasceu, vem a notícia. O anjo lhe acorda de novo. José, levanta-te. Herodes quer matar o menino. Os anjos protegem o menino porque ele é Deus. Levanta-te, José. Toma a sua mãe e o menino e foge para o Egito. José, diz o texto, levantou-se prontamente. Tomou Maria e o menino e vai para o Egito. Ó, é terra, meu filho. De onde eles estavam até a fronteira do Egito, até a fronteira, são 450 quilômetros.
José, servo fiel, protetor do menino Deus, protetor da igreja, protetor da família. Quando Herodes morre, o anjo vai lá ao Egito e diz: Herodes morreu, volta, José, porque teu lugar não é aqui. Porque o menino é rei de Israel, o menino é rei do universo. Volta para a terra prometida, Abraão e a sua descendência para sempre. José volta. E agora a gente contempla José na carpintaria, cuidando de sua família e cuidando do menino Deus. Há uma imagem muito bonita que eu gosto muito, porque as imagens falam, não é? As imagens falam. Claro, em qualquer lugar do mundo, as imagens são expressões que falam mais do que o que está escrito. Daí as grandes pinturas, né? Caríssimas, porque elas falam do que alguém famoso pintou. Não tem uma palavra. Por isso nós veneramos as imagens, entenderam? Porque as imagens falam por si. Vocês entenderam? E aí essa imagem é linda. José na carpintaria e o menino Jesus sustentando uma tábua, né, que ele vai entregar ao pai para ele trabalhar. José, carpinteiro, protetor de Deus, feito homem. Poderia continuar a minha reflexão bíblica nessa noite bonita em que nós celebramos no mundo inteiro, a festa de São José. Dizendo que ele é padroeiro da igreja no mundo, também é padroeiro de nossa diocese. Padroeiro de tantas comunidades, de tantas paróquias. São José é tão amado e não pode ser diferente. Então podemos concluir dizendo: ó José, servo fiel, prudente, protege nossas famílias. Defende nossas famílias do materialismo ateu, que graça por toda a sociedade, que é imposto e às vezes querem nos obrigar a seguir doutrinas estranhas à Sagrada Escritura, estranhas à vontade de Deus, quando dizem que família tanto faz como tanto fez, que não existe casamento, que não existe sacramento. Pense nas suas loucuras. Um dia vocês terão de pagar pelos seus erros, pelos seus pecados, no julgamento final. Mas a nós, nessa noite, compete dizer: São José, protegei a igreja de Jesus Cristo, una, santa, católica e apostólica. Protegei nossas famílias, protegei esse santuário. Aqui ao lado do santuário tem uma pracinha bonita, né, padre? Dedicada a São José. Protegei todos quantos caminham pelas estradas do mundo, desejando chegar ao céu. Mas, sobretudo, nós vos pedimos: dai-nos, São José, a fidelidade, a obediência que tivestes a Deus, para sermos felizes aqui e por todo sempre no céu. Amém.